Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Nós, na nossa liturgia dominical, depois daquela sequência do Evangelho de João, nós voltamos para o Evangelho de Marcos. Essa liturgia marca nesse mês, início do mês de setembro, como foi colocado para nós a motivação inicial, a oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Por isso é chamado o mês da Bíblia. Interessante que a primeira leitura para nós hoje dá bem o início dessa motivação sobre a palavra de Deus. O contexto dessa leitura, do trecho do livro do Deuteronômio, ou seja, o momento em que ela teve a sua redação final, é chamado o exílio da Babilônia. O que havia acontecido? O povo de Israel havia perdido tudo. O que significa perder tudo? Tudo. Perdeu a liberdade, a nação foi dominada, eles foram levados presos, exilados, o templo de Jerusalém foi destruído, e uma vez nessa situação em que não se tinha mais nada, só lamentações. Aí uma pessoa sábia fala assim: não, espera aí, o mais importante nós continuamos tendo, a palavra de Deus, colocada aqui na leitura com a linguagem da lei e dos preceitos, da lei e dos decretos, que ele coloca aqui para nós. Essa expressão é a maneira aí de se referir justamente aos mandamentos, às leis, os decretos, enfim, é a maneira de se referir à palavra de Deus. E isso, aqui a leitura fala assim: nós continuamos tendo, não precisamos acrescentar, não podemos tirar. O que precisamos fazer é guardar, observar os mandamentos, ou seja, colocar em prática. Vós os guardareis e poreis em prática, porque neles estão vossa sabedoria e a inteligência do povo. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, fundamentar a nossa vida a partir da palavra de Deus. A grande motivação aí para nós nesse mês da Bíblia. E para nós, nessa liturgia de hoje, meus caros irmãos e irmãs, uma reflexão muito interessante. Sim, porque a carta de Tiago vai dizer para nós justamente isso. Olha, a palavra nós já conhecemos, ela já foi nos colocado para nós em nossas vidas. Todavia, o que nós precisamos é sermos praticantes desta palavra e não meros ouvintes. Se nós pegarmos a nossa caminhada nesse tempo litúrgico, nesse ano litúrgico, meus caros irmãos e irmãs, nós acompanhamos nas últimas semanas justamente isso. Jesus apresentando-se para nós, primeiramente como esta palavra, aonde nós buscamos fundamentar toda a nossa vida, e na Eucaristia, para nos alimentarmos do seu corpo e sangue e alcançarmos, através da palavra, através da comunhão, a plenitude do nosso relacionamento com Deus. Colocado assim dessa maneira, meus caros irmãos e irmãs, podemos aprofundar o que especificamente as leituras nos dizem hoje. Parece que tem um embate aqui, entre, digamos assim, a tradição, vamos colocar aqui do jeito que está no texto bíblico, a tradição recebida dos antigos, ou aqui, mais um final, falando novamente dessa maneira, diz assim: olha, a tradição, seguir a tradição dos homens, e na verdade, fazer a vontade de Deus. Como assim, Como, na verdade, nos colocarmos, ou como esta questão de seguir a tradição recebida dos antigos pode ser um obstáculo para fazer a vontade de Deus. É o que nos propõe esta reflexão do Evangelho. Primeiramente, um esclarecimento, Aí os fariseus, eles questionam os discípulos, Jesus, os discípulos, porque eles comem
sem ter lavado as mãos. Aí diz assim que eles seguem todos os preceitos, digamos, a maneira correta de lavar os utensílios, tomar banho depois de voltar da rua, antes de entrar em casa e tudo mais. Parece que nós estamos discutindo hábitos de higiene, mas não é isso que está sendo colocado aí, né? O que está sendo colocado aí é um conceito muito caro para o fariseu, que é a questão da pureza, de ser puro, de ser puro ou de ser impuro. Mas num primeiro momento, meus caros irmãos e irmãs, a questão colocada se torna muito mais profunda. E aí que vem toda a crítica aí de Jesus a essas pessoas, que na própria leitura chega a chamá-los de hipócritas. Como assim? É que, na verdade, eles foram assumindo esses preceitos, né? Ou seja, esses hábitos, e foram colocando, dando uma dimensão religiosa, por aquilo que, na verdade, são hábitos saudáveis de vida, né? Nós sabemos que a gente precisa lavar a mão, não é assim? Que a gente precisa tomar banho, que a gente precisa tomar todos os cuidados, e não é disso que Jesus está falando. Não são essas questões que estão sendo colocadas. O problema é que, para os fariseus, isso foi ganhando uma dimensão, de uma proporção, que, na verdade, para seguir a religião, passava-se por esses hábitos e costumes culturais que foram sendo construídos ao longo dos anos da história de Israel. Ou seja, aí que Jesus diz, preceitos humanos, tradições humanas. Na verdade, lavar as mãos, nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário, o quanto isso é fundamental. E a discussão não é essa. A discussão colocada para Jesus, diante da postura daquelas pessoas, é que essas dimensões assumiram uma proporção que, para seguir a Deus, bastava, né, ter esses hábitos de pureza, de purificação, acrescentado aí por 2 outros preceitos lá, por exemplo, a questão de guardar o sábado, a questão de não comer carne de porco, e aí se chegou que viver a fé, observar as leis, seriam essas. E aí que Jesus questiona, não, espera aí, isso são tradições humanas, isso não leva uma pessoa a ser uma pessoa melhor por dentro. E é justamente isso que Jesus está chamando de hipocrisia, que eles faziam tudo corretamente, mas não conseguiam ser pessoas boas, porque eles desvinculavam a vida da palavra de Deus. Tiago aqui, o padre falou do comecinho da palavra, no final ele vai falar o que significa isso, o que é viver, ser praticantes da palavra. Ele fala especificamente, olha, tem que guardar, né, tem que proteger, tem que auxiliar os órfãos e as viúvas. Na época de Jesus, os órfãos e as viúvas e os órfãos, colocado nessa ordem, eram as figuras totalmente frágeis da sociedade de Israel. Eram situações de vida que as pessoas eram totalmente vulneráveis. Então dá para entender o que Tiago quer dizer para nós. Ele está falando para nós aquilo que nós repetimos sempre, que viver e seguir a Deus passa justamente por descobrirmos essa dimensão do amor. E um amor concreto, não teórico. Um amor que chegue, meus caros irmãos e irmãs, se necessário for, a esvaziar-se de nós mesmos e nos abrirmos até a outra pessoa. Lá na sociedade de Tiago, de Jesus e dos fariseus, a fragilidade eram as viúvas e os órfãos. Quais são
as fragilidades do nosso tempo? Quais são as pessoas ou situações frágeis e vulneráveis que você enfrenta no seu dia a dia? Às vezes começando dentro da nossa própria casa, começando no mundo em que nós estamos inseridos, naquilo que nós participamos. Quais são essas fragilidades? Na verdade, é aí que nós encontramos aonde nós devemos colocar a nossa ação. É isso que Tiago está falando, atualizando para nós, para hoje. A pergunta, o olhar que deveríamos buscar ter é justamente esse: perceber essas fragilidades para que concretamente nós possamos agir. Aí Jesus ainda, depois de falar dessa hipocrisia, ou seja, procuram ver em preceitos humanos, em costumes humanos, e fazer desses costumes humanos, ou dessa tradição humana, como que fosse, na verdade, aquilo que nos leva para Deus. Esse conceito de impureza, Jesus explica para nós. O impuro, então, não está pelo fato de ter lavado ou não lavado as mãos, né? Parece que eles seguiam um rito de purificação, que eles usavam 6 tipos de água. É uma coisa que foi ganhando uma proporção, e se achava que se fazendo todo aquele rito, que era difícil, dessa maneira eles estavam em comunhão com Deus. Jesus fala que não. Olha, o que torna o homem impuro não é o que entra dele vindo de fora. Compreendei, pois, não é isso que torna o homem impuro. O que torna o homem impuro é o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano, nos fala Jesus, que saem. Aí ele faz uma verdadeira lista, né? Se nós quisermos nos purificar, a purificação que nós devemos fazer, ela começa com o exame de consciência. Para refletirmos a nossa vida, para refletirmos as nossas atitudes, para refletirmos se de fato nós somos praticantes desta palavra de Deus, e não meros ouvintes, como nos fala Tiago. E aí, colocando então essa listinha de Jesus, nós poderíamos pausadamente para nós mesmos refletirmos aonde ou quais dessas situações, digamos assim, elas me pegam. Jesus diz assim, olha, é de dentro do coração humano, ou seja, é de dentro do coração humano, aquilo que nos torna impuro, que saem, olha, as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, adultérios, as ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que nos tornam impuros. A purificação, então, passa, meus caros irmãos e irmãs, por uma tomada de consciência de todas as atitudes, ações, pensamentos, atos que precisamos transformar em nós numa verdadeira conversão. É aí que nós nos purificando, refletindo, né? Quando que, respondendo o questionamento inicial, quando que a tradição, ela pode ser um empecilho? A tradição geralmente só nos ajuda. Temos atitudes que outros já tiveram, agir com prudência, com sabedoria, nos ajudam. Elas só vão nos atrapalhar quando, na verdade, não nos levarmos a sermos pessoas melhores. Quando, na verdade, não descobrimos como sendo mais importante viver o amor de Deus. Se uma certa tradição, um certo costume, na verdade, é um empecilho para viver o amor de Deus, ela precisa ser repensada, ela precisa ser deixada de lado,
para que possamos nos abrir sempre à graça do amor de Deus, que possa ser de nós, a partir de uma atitude consciente, de praticantes da palavra de Deus, pessoas puras da maneira como que nos ensina Jesus no Evangelho. Nós continuamos a missa, meus caros irmãos e irmãs, vamos no nosso folheto, vamos ficar de pé e juntos rezarmos. Creio em Deus,